em uma estrada que liga duas cidades, 25 operários, trabalhando 10 horas por dia, conseguem pavimentar 238 metros de comprimento em 17 dias. Supondo que todos os operários tenham a mesma capacidade, quantos são os operários necessários, X, para pavimentar 686 metros da mesma estrada em 25 dias de trabalho e agora trabalhando 7 horas por dia. Esse famoso problema é um problema de proporcionalidade, que a gente conhece também como regra de 3, e era um problema que, particularmente, eu tinha uma enorme dificuldade, porque ficava preso com o quê? Com esses valores numéricos. O que é que eu faço para não ter mais problemas? Primeiro, eu coloco uma seta em direção incógnita. Então, quando as grandezas contribuírem com isso que eu procuro de forma diretamente proporcional, eu coloco a seta no mesmo sentido. Quando as grandezas que eu procuro contribuem com isso de forma inversamente proporcional, coloco no sentido inverso. Então, para a gente não ficar preso a isso, eu vou cobrir os valores. E quando eu cobrir esses valores, você vai entender que a proporcionalidade como é contribuído independe dos valores numéricos. E essa é a grande sacada. Mas você tem que analisar como cada grandeza contribui com o que você procura. Então você pergunta: se eu trabalhar mais horas por dia, é necessário mais ou menos operários? Se eu trabalho mais horas por dia, é necessário menos operários. Então a relação inversa, eu posso colocar uma seta no sentido inverso. De forma idêntica, poderíamos pensar: se eu aumentar o tamanho da estrada, é necessário para ter mais ou menos operários? Mais operários. Se eu diminuo o tamanho da estrada, fazer menos operários. É uma relação direta. E na mesma condição seria: se eu tiver mais dias para fazer um serviço, é necessário trabalhar, ter mais ou menos operários. Se eu tenho mais dias, eu preciso de menos operários. Se eu tenho menos dias, eu preciso de mais operários. A relação inversa. Compreendida essa relação aqui, o que é que eu posso fazer, pessoal? Deixa eu só apagar aqui. Você vai ver que é uma bobagem. Compreendida essa relação aqui, eu posso muito bem fazer o seguinte. Deixa eu apagar. Pronto. Pela definição de proporcionalidade. Uma forma tradicional que os alunos fazem é o seguinte: isola a parte da incógnita. Então, o cara faz 25 está para x. E quando for assim como, quando for diretamente proporcional, mantém o mesmo sentido. E quando for inversamente, você inverte. Então, como esse aqui é inversamente proporcional, então eu poderia ter dito que 25 está para x, assim como 7 está para 10. Você inverteu. Da mesma forma, 25 está para x, assim como 238 está para 686. E eu posso dizer que 25 está para x, assim como 25 está para 17, que é inversamente proporcional. E agora, como é uma proporcionalidade composta, eu posso fazer as devidas simplificações. Fechado? Keide, como é que eu vou fazer essa simplificação? Do jeito que você achar conveniente. Não tem um jeito único, não. Tá certo? É o que você consegue bater o olho. Por exemplo, eu sei que 238 ele é divisível por 17. Se eu pegar 238 e dividir por 17, quanto é que dá? Dá 14. Então, essa simplificação aqui, 14. Ok? Quando você pega 686, dá para simplificar por 7 também. 686, ele simplificava por 7. Então, quando eu simplifico por 7, isso aqui vai dar 98. Fechado? E também, mais uma vez, se eu pego 98 e simplifico por 14, então aqui eu já posso simplificar o seguinte. Bora lá. 14 por 98 dá 7. Então, se eu simplificar aqui por 14, 1, aqui vai ficar 7.
Em cima aqui ficou 1 e 25. Embaixo ficou 7 vezes 10, 70. Ou eu faço meios pelos extremos, pessoal, ou eu penso. Se essa fração é igual a essa, já que esse numerador os numeradores são iguais, os denominadores serão iguais. Então, x é igual a 70. Então, com isso, a resposta vai ser letrada e aprovada. Uma outra maneira que você pode pensar, se você não gosta de fazer desse jeito, é pegar os conceitos, né? Ao invés de decorar. Você também pode fazer a produtividade por hora de cada funcionário, por exemplo. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, o que é constante? O produto. Então, 25 vezes 10 é igual a x vezes 7. E essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, o que é constante? A razão. O x está para 686, assim como 25 está para 238. E como essas duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto é constante. Então, 25 vezes 17 é igual a x vezes 25. Mas aqui a gente pode sair fazendo a simplificação aqui dos dois lados e vai encontrar x igual a 70 do mesmo jeito. Beleza? Vamos embora, mais uma. Questão 21. É o que a gente vai falar. Texto grande, mas dá para ele trabalhar.